já falamos sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Agora, vamos falar sobre os critérios de avaliação da realidade. Toda vez que você questiona a veracidade ou a falsidade de alguma coisa, se isso existe realmente ou não, você está avaliando a realidade. Você quer saber se o que você está vendo é real. E isso acontece em 3 níveis. Os 3 critérios de avaliação da realidade são o cognitivo, o ético e o estético. Cognitivo é quando você quer saber se algo está ou não está lá, se ele é verdadeiro ou falso, se ele existe ou não existe. Toda vez que você questiona será verdade, você está aplicando a avaliação da realidade no aspecto cognitivo. Mas não é só essa pergunta que você normalmente faz. Quando você questiona se alguma coisa é boa ou má para você, ou se isso está certo ou errado, você também está avaliando a realidade, mas no critério ético. E há também, toda vez que você afirma que isso é bonito ou isso é feio, você está aplicando o critério de avaliação da realidade estético. Porém, critérios de avaliação são uma coisa que precisa de uma medida para ser emitida. Então, o que é que faz com que você decida se uma coisa é mais ou menos bonita? São os seus princípios. Nesse caso, vamos falar hoje sobre os critérios de avaliação da realidade espíritas. Toda vez que você analisa alguma coisa e diz se isso existe ou não existe, se é bom ou se é mal, ou mesmo se é bonito ou feio, baseado em princípios espíritas, suas respostas podem ser um pouco diferentes. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Diante disso, como o espírita avalia a realidade? Por exemplo, como ele explica os acontecimentos da natureza, as doenças, os transtornos, várias coisas que, de um ponto de vista materialista, têm uma explicação exclusivamente física. Por acaso o Espiritismo despreza as descobertas da ciência, as explicações que têm origem na observação dos fenômenos naturais? Entenda que o conflito entre ciência e religião vem de longa data, e você precisa compreender que escolher um ou outro lado cairá na mesma contradição. Porque se a religião pudesse explicar tudo racionalmente, seria chamada ciência. Assim como, se a ciência pudesse explicar tudo, teria substituído a religião. Qual a proposta espírita, então? A proposta espírita é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, que se propõe a ser uma real ponte entre ciência e religião. Como o Espiritismo explica, então, a realidade objetiva? Eu sempre começo com uma brincadeira. Você é espírito ou você é matéria? É comum as pessoas responderem automaticamente: sou espírito. Porém, essa não é bem a realidade. Vamos imaginar então você e a influência do corpo, que vamos chamar de influência material, e a influência espiritual do eu espírito. A ação dos dois produz o que somos realmente, alma. A interação espírito-matéria. A alma é o subproduto dessas influências. Mas como isso funciona exatamente? De onde vem a alma? Vamos imaginar o momento em que entramos no reino nominal. Deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito, o princípio inteligente do universo, e passamos a realizar nossas próprias escolhas. Nesse momento, nossas decisões dependem da interação desse princípio espiritual com o aspecto físico.
E à medida que vamos repetindo as diversas encarnações no reino nominal, nós vamos evoluindo, que é o que chamamos esse progresso, esse aumento de complexidade que vai surgindo dessa interação espírito-matéria. Vejamos esse esquema. Esse retângulo representa a evolução. O início na parte de baixo e o ápice em cima. Esse início é a primeira encarnação no reino nominal, que chamamos Australopithecus. E o ápice seria o final da evolução neste planeta. Após esse esquema, você não precisaria mais reencarnar no planeta. Vamos dividir esse retângulo numa diagonal. Vamos produzir 2 triângulos. Esse primeiro triângulo vamos chamar de influência material. O DNA, os fatores biológicos, o meio ambiente, os aspectos sociais, tudo que influencia você e advém do mundo material. O outro triângulo, com o vértice para baixo e a base para cima, vamos chamar de influência espiritual. É tudo que vem do espírito, é a informação que você acumulou ao longo de todas as encarnações. No primeiro momento, bem na base, nós poderemos dizer que nós somos 99% de influência material e 1% de influência espiritual. Estamos falando da alma, porém, o fator determinante do seu comportamento é a influência material. Podemos afirmar que o DNA não explicar, a psicologia, as interações do meio ambiente, do meio social, iriam explicar. Então, esse início somos nós, no tempo das cavernas, no Paleolítico. E à medida que vamos reencarnando, a influência espiritual vai aumentando. No meio da tabela, nós somos 50% de influência material, 50% de influência espiritual. Nesse momento, estamos vivendo uma dualidade extrema entre escolher 2 caminhos. Escolhemos o material ou escolhemos o espiritual? Então, nesse momento, você pode pender para um lado ou para o outro. À medida que as reencarnações continuam, no ápice desse retângulo, nós estamos com 1% de influência material, 99% de influência espiritual. É aquele momento em que o que determina o comportamento deste ser são as influências espirituais. Nesse caso, vamos entrar naquelas situações em que a ciência não consegue explicar por que algumas pessoas são capazes de realizar certas coisas, por que as explicações da matéria que servem para todo mundo não se encaixam exatamente nessa situação. São o que para nós são as exceções que confirmam a regra que sempre há exceções. No nosso nível evolutivo, nós temos uma maior influência material, mas ainda encontramos pessoas em que a influência espiritual é um fator determinante. Nesse caso, por exemplo, o corpo tem a aparência que o espírito queira. Se ele quiser ter a aparência de uma encarnação anterior, ele pode. Como a ciência explicaria isso? Simplesmente não explicaria. Iria dizer apenas mutações genéticas aleatórias. Então, esse retângulo e essa divisão explica como o aspecto material e o aspecto espiritual podem conviver em perfeito equilíbrio, explicando os fenômenos naturais. A proposta espírita, então, é unir a informação espiritual e a informação material e oferecer o que nós precisamos para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender um pouco melhor o significado do Espiritismo, uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E uma máxima do Espiritismo é que a fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Espero que você tenha apreciado nossa jornada. Não se esqueça de inscrever no canal, deixe o seu like
e até nosso próximo encontro.